Turma, na atividade 1, nos pede para observar a figura a seguir, na qual são apresentadas as 7 unidades básicas do Sistema Internacional de Unidades. E temos uma tabela que nos ajuda a compreender que o A é o símbolo referente ao ampere, que está associado à corrente elétrica. O K representa o Kelvin, está associado à unidade de temperatura. O S, os segundos, associado à unidade de tempo. O M, o metros, associado à unidade de distância. O kg representa o quilograma, associado a uma unidade de massa. O CD representa o candela, associado a uma unidade de intensidade luminosa. O mol representa o mole, associado a uma quantidade de substância. A partir daí, nós vamos ter aqui nesse círculo, dividido em setores, todas esses mesmos símbolos, aqui os quilos, os metros segundos, os amperes, o Kelvin, o mol e o candela, e cada item que é relevante associado a essa determinada unidade de medida. A partir daí, a atividade pede que para cada número apresentado à direita da figura, faça o seguinte: se o número estiver em notação científica, escreva-o por extenso, e se o número não estiver em notação científica, escreva-o em notação científica. Faça isso da seguinte ordem, no caso da figura: quilogramas, metros, segundos, amperes, kelvins, mols e candela. A partir daí, nos pede para observar que o último tópico ele apresenta dois números a serem convertidos, beleza? Um primeiro item referente aos quilogramas, na ordem que foi pedida, é a constante de Planck, que é igual a 6,626070 vezes 10 elevado a menos 34 joules por segundo. Essa constante está associada à questão de massa porque os joules ele pode ser representado ali associando um comprimento com a massa, beleza? Ou seja, quilogramas com os metros. A partir daí, turma, é nítido que vocês consigam identificar qual a real função da notação científica. Ela tem como função padronizar uma forma de escrever números muito grandes e números muito pequenos, porque a ciência, no geral, ela trabalha bastante com esses valores que são muito pequenos ou com esses valores que são muito grandes. A partir daqui, sendo que você tem essa primeira parte padronizada na qual o número sempre vai estar, ele vai ser maior ou igual a 1 ou menor que 10, você vai ter uma parte exponencial, uma parte da potência na qual o expoente vai determinar o quão grande esse número é ou quão pequeno. Nesse caso, ele vai ser um número muito pequeno, porque o menos 34 aqui simboliza que após a vírgula você tem 33 zeros, ou seja, 34 números, 33 zeros, por quê? São 33 unidades até chegar no número diferente de zero. Então, esse primeiro número diferente de zero, ele também conta nas nossas casas decimais. Por isso que nós vamos ter 34 unidades após a vírgula. E isso acontece, pessoal, porque, na verdade, você está multiplicando por 10 elevado a menos 34. 10 elevado a menos 34, nós podemos representá-lo pelo inverso, que é 1 sobre 10 elevado a 34. E quando você tem 10 elevado a 34, você realizar ali a potência, vai acontecer um número no qual tem 34 zeros. E esses 34 zeros, quando você realizar a divisão, 6,626070 dividido por esse valor, você vai obter um número no qual a vírgula meio que deslocou 34 vezes para a esquerda. Essa é uma ideia de associar muito útil quando nós trabalhamos com notação científica. Já na unidade referente aos metros, nós temos a velocidade da luz no vácuo, que é igual a 299.792.458 metros por segundo. O m vezes s elevado a menos 1 nada mais é do que o inverso. Qual que é o inverso de s elevado a menos 1? É 1 sobre s. Quando eu multiplico m vezes 1, eu vou ter metros por segundo. Isso acontece muito nos livros didáticos, dependendo da origem, ele vai representar um número dessa forma, e em outros livros vai vir metros por segundos mesmo. Já que esse número não está em notação científica, nós precisamos lembrar que
A notação científica é uma forma padronizada de escrever determinados números considerando, né, pelo produto entre um determinado número e uma potência de base 10, aonde esse número nós chamamos de índice, ele tem que ser pertencente ao conjunto dos números reais e ele tem que estar entre o intervalo de 1 até 10, ou seja, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10, e o nosso expoente ele tem que determinar, ele tem que pertencer ao conjunto dos números inteiros, beleza? A partir daí, eu considero esse número 299.792.458 vezes 1. Por que vezes 1? Pois 1 é o elemento neutro da multiplicação, e se você multiplicar qualquer valor por 1, ele não mudaria. A partir dessa ideia, eu associo que 1 é o mesmo que 10 elevado a zero. 10 elevado a zero é 1, qualquer número que você elevar a zero vai ser 1. Então, 10 elevado a zero também não muda esse número. Só que, como nós precisamos que esse valor esteja entre 1 e 10, a ideia da notação científica, antes de passar uma maneira, digamos assim, mais fácil, uma maneira, um atalho, a ideia é qual, turma? Se eu reescrever esse número, considerando 10 elevado a 1, que é igual a 10, a vírgula vai deslocar uma vez para a esquerda. Se eu reescrever esse mesmo número considerando 10 elevado a 2, que é o mesmo que 100, a vírgula vai andar mais outra casa ali para a esquerda. E assim sucessivamente. Repara, vamos associar o expoente à quantidade de vezes que a vírgula vai deslocar. 10 elevado a 3, ele deslocou 3 casas. 10 elevado a 4, 4 casas. 10 elevado a 5, 10 elevado a 6, 10 elevado a 7 e 10 elevado a 8. Chegando aqui eu paro porque eu atendi a condição de uma notação científica. A primeira parte, o nosso termo índice, ele está entre 1 e 10. Ele é maior ou igual a 1 e menor que 10. E a nossa potência tem sim um expoente que pertence ao conjunto dos números inteiros. Dessa maneira, nós já conseguimos converter esse número. Tem aquele atalho que fala que você precisa considerar o número e contar a quantidade de casas decimais. Você poderia colocar a vírgula depois o 2 e contar que você, né, compensou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas decimais. O expoente seria 8. É interessante? Vai te dar a resposta certa, mas talvez não te dê o entendimento, dependendo da quantidade de informações que você tenha, beleza? Já na unidade referente ao tempo, nós teremos a frequência de desdobramento hiperfino do átomo Césio 133. Em repouso, a temperatura de 0 Kelvin é igual a 9.192.631.770 Hz. O Hz também pode ser associado ao tempo, turma, porque é como se você determinasse a quantidade de vezes que vai acontecer um ciclo dentro de um determinado tempo. Tanto que muitas das vezes você vai associar os Hertz aos radianos por segundo, que é uma grandeza também que envolve o tempo. A partir daqui, você poderia, utilizando o atalho que nós acabamos de falar, considerar o 9,192631770, e aí você já teria o índice que associaria, né, corretamente aquele valor que está no intervalo maior ou igual a 1 e menor que 10, e escreveria uma potência de base 10 considerando as 9 casas decimais que você deslocou a vírgula, que foram essas casas decimais. Porém, né, é um modo que você resolve a atividade, resolve a situação, mas talvez não te traga o entendimento. Por isso que eu gosto sempre de falar que se você reescrevesse esse mesmo número considerando uma potência de base 10 elevado a 1, que é o mesmo que 10, 10 elevado a 1 é 10, você teria a vírgula deslocada para a esquerda uma vez. Se fosse 10 elevado a 2, duas vezes, que é o mesmo que 100, 10 vezes 10, 100. E aí você precisa começar a associar a ordem de grandeza, que é esse expoente aqui, a quantidade de vezes que essa vírgula vai deslocar para a esquerda. Porque, repara, 10 elevado a 3, 10 elevado a 4, são 4 casas, né, são 4 casas à esquerda que a vírgula deslocou.
10 elevado a 5, 5 casas, 10 elevado a 6, são 6 casas, 10 elevado a 7, 7 casas, 10 elevado a 8 e 10 elevado a 9, exatamente porque o nosso sistema de numeração ele é decimal. E quando você multiplica por 10 é como se você tivesse, digamos assim, mudado de ordem. Quando você muda a ordem, você consegue mensurá-la a partir do expoente, porque o expoente vai determinar a quantidade de vezes que você mudou. Então, se você tem um número dessa maneira, você consegue reescrevê-lo considerando um expoente que te ajude a determinar essa ordem. Já na unidade referente à carga, né, a corrente elétrica, que é o ampere, nós teríamos ali a carga elementar, que é igual a 1,602176,634 vezes 10 elevado a menos 19. Quando é um número elevado a um expoente negativo, nós já sabemos que essa ordem de grandeza ela vai corresponder a um número muito pequeno. Por quê? Eu tenho 1,602176,634 vezes o inverso, porque 10 elevado a menos 19 pode ser representado pelo inverso, que é 1 sobre 10 elevado a 19. 10 elevado a 19 é o mesmo que o 1, aqui que está em cima, o 10, ser acompanhado de 18 zeros, ou seja, 19 zeros após o 1. Esse número representa 10 quintilhões. Então imagine a situação, você tem 1,60 para conseguir conectar, imagine R$1,60 e você divide para 10 quintilhões de pessoas. Praticamente ninguém vai ficar com nada, porque não tem nem como representar. Por isso que é um número muito pequeno. Após a vírgula vão ser 18 zeros e o primeiro número diferente do zero é 1. Então, após a vírgula, contando com 1, serão 19 casas. Por isso que sempre que é um número muito pequeno, se você contar só os zeros, considerando esse que está à esquerda da vírgula também, você consegue visualizar os 19, as 19 casas decimais ou os 19 zeros, beleza? Já considerando aqui o Kelvin, que é a temperatura, nós teríamos a constante de Boltzmann, que é igual a 1,380649 vezes 10 elevado a menos 23. Novamente, é um número muito pequeno, porque está elevado a um expoente negativo, e aí você associa a mesma ideia de cima, 1,380649 vezes o inverso, 10 elevado a menos 23 pode ser reescrito como 1 sobre 10 elevado a 23. Quando você tem 10 elevado a 23, você vai obter 23 zeros, vão ser 100 sextilhões, é muita coisa. E aí você pensa de novo, eu vou pegar um determinado número, 1380649, e dividir por esse valor, vai nos retornar um número muito pequeno. Tão pequeno que ele vai ter, antes de chegar no primeiro número diferente de zero, ele vai ter 22 zeros, que é esses que estão coloridos de roxo. Depois desses 22 zeros, que vai vir o 1. Aí sim você começa a identificar as características do número. Por isso que a notação científica é muito útil. Caso ela não, né, caso você não trabalhe com notação científica, qual que seria a diferença desse número para o outro de baixo, né? Desse de cima para o de baixo? Praticamente nenhuma, porque antes de chegar a qualquer valor você veria só zero. Então tem uma grande utilidade não só nas ciências, mas no dia a dia quando você trabalha com esse tipo de número, beleza? Turma, a penúltima unidade refere-se à questão da quantidade de substância e associar constante de Avogadro é igual a 6,02214076 vezes 10 elevado a 23. O que significa isso, turma? Significa, né, até contextualizando, esse número refere-se à quantidade de átomos em uma determinada partícula. Por isso que é um número muito alto. Quando você trabalha com esse número, olha o que acontece. Você vai determinar essa parte que nós chamamos de índice como o diferencial do número, o que faz dele diferente de outros. Por quê? O 10 elevado a 23 ele vai ser igual para vários outros números, porque a nossa base do sistema de numeração é decimal. Então, 10 elevado a 23 significa nada mais do que 1 acompanhado de 23 zeros, que está associado a 100 sextilhões.
você sabe que você está trabalhando com uma classe de números que está ali nessa ordem, né? Então, por isso que nós falamos que a ordem de grandeza pode ser determinada pelo expoente. Porque se deparar com outros números que tenham o expoente 23, você vai saber que ele é tão grande quanto esse número, aproximado, próximo. Agora, se você trabalhar com números com expoentes menores, você vai saber que esse número é menor. Se ele for negativo, então, você vai conseguir comparar, entendendo que ele é muito menor, desde que ambos os números estejam, né, dentro das condições de notação científica. Somente assim você pode comparar. Se eles não estiverem, a comparação pode ser comprometida. A partir daqui, multiplicando esses números, é como se essa vírgula que tivesse após o 6 deslocasse 23 vezes à direita, formando o número de fato, que é os 602 sextilhões, 214 quintilhões e 76 quadrilhões. A partir daqui você teria uma real noção do número. Porém, repara, esses zeros aqui, eles não fazem o menor sentido. O que muda é essa primeira parte. Por isso, a notação científica trabalha com esse valor que é chamado de índice, que é o que dá ali a característica para o número, já que a parte referente da potência vai ser a mesma, só vai associar um múltiplo de 10. O que acontece também na última, que refere-se à intensidade luminosa, é a eficácia luminosa da radiação monocromática de frequência. E aí temos dois números, 540 vezes 10 elevado a 12 e 683. O 540 vezes 10 elevado a 12, pessoal, ele não está em notação científica. Embora pareça uma notação científica, o primeiro valor ele não é um valor que esteja entre 0, né, entre 1 maior que 1 e menor que 10. Por isso, se nós fôssemos considerar o que foi solicitado na atividade, você precisa pegar esse número e reescrever em notação. Repara, a vírgula andou mais uma casa para a esquerda, então nós acrescentamos mais um número aqui no expoente. Ela andou mais uma vez para a esquerda e nós acrescentamos outro valor no expoente. E aí nós ficamos com 10 elevado a 14. Então, esse número em notação científica é 5,40. Agora ele atende à condição de estar entre o intervalo de 1 e 10, né, maior ou igual a 1, menor que 10. E a nossa potência tem um expoente igual a 14, beleza? Se por acaso você pegou esse número e escreveu ele por extenso, ótimo. Só que não é o que foi pedido, mas você teria a seguinte situação: 540 vezes o 1 acompanhado de 12 zeros. E quando você tem o 1 acompanhado de 12 zeros, você precisa lembrar que aqui são os milhões, você teria os bilhões, ou seja, você teria 1 trilhão. Quando você multiplica 1 trilhão por 540, você vai obter 540 trilhões. Esse seria o real valor, considerando esse número que foi escrito aqui em potência de base 10, não em notação científica. Já o 683, nós, para transformarmos em notação científica, você desconsidera as duas casas decimais. Por quê? Porque aqui, depois do 6, teria uma vírgula para que atendesse à condição de o primeiro valor estar entre 1 e 10. Quando você faz isso, você está meio que desconsiderando aqui duas casas decimais. Para compensar essas duas casas decimais, você multiplica por 100, que é o mesmo que 10 elevado a 2, já que essa é a outra condição para que você possa converter a notação científica. Beleza, turma? Um abraço, espero ter ajudado e até a próxima.